Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que sim, gente, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo tranquilo, né? Com muita paz, serenidade, né? E muita sabedoria e fé em Deus, é verdade? Muita força para todos nós. Gente, hoje nós vamos estudar um pouco o Livro dos Espíritos, especificamente, gente, uma das leis morais, que é a lei de destruição, né? Nesta época aí tão difícil para a humanidade, e vamos entender um pouco por que Deus se utiliza da destruição para o nosso avanço. Gente, pergunta 728, 29 e 30 do Livro dos Espíritos, né? Trata aí, são as três primeiras perguntas sobre a lei de destruição e o porquê que existe essa lei. Em primeiro lugar, nós sabemos que o espírito ele não perece, quem perece é o corpo, a matéria, tá? Toda a matéria, inclusive o planeta Terra um dia lá na frente perecerá, tudo que é matéria perece, mas se renova, certo? Sempre surge aí de outra forma, né? Nós quando morremos, o espírito fica intacto, fica, né, vivo como nunca e inclusive liberto das influências da matéria, né? Essas influências densas, pesadas. Agora o corpo ele vai perecer e vai surgir aí de outra forma, até como nutrientes para o próprio solo, não é verdade? Do pó vieste, ao pó retornará. Gente, a lei de destruição da matéria, ela é extremamente importante para o desenvolvimento do espírito, porque Deus se utiliza dela para que a gente sofra algumas consequências, de faltas que nós cometemos no passado, para que a gente se desenvolva, desenvolva aí qualidade do espírito. A própria doença que nos mata, o Covid-19, é nada mais, nada menos do que uma consequência de ações que a humanidade tomou no passado, e que o vírus veio para nos depurar, veio como uma forma de instrução para a humanidade. Então os corpos vão perecendo através do vírus, através da lei da destruição, mas os espíritos das pessoas que estão desencarnando permanecem vivos como nunca, E aí Deus se utiliza dessa lei de destruição para nos adiantar, tá certo? Isso não acontece apenas com os espíritos, mas com o próprio globo. Já tivemos afundamentos de continentes no passado, já tivemos mudanças na geografia do nosso globo, como uma evolução do próprio planeta. Isso ocorre em todo o universo, tá? Não só aqui na Terra, em todo o universo, tá certo? E gente, aí você me pergunta, mas aí se Deus se utiliza dessa lei de destruição, por que nós temos aí o instinto de conservação? Por que a gente tem medo da destruição, medo da morte? Porque nós também temos a lei de conservação, que é para a gente não ir embora antes do tempo, Se a vida do espírito é uma vida muito mais bela do que essa vida corporal, nós teríamos a tendência de ir embora antes do tempo, se não fosse a lei de conservação, que também é uma das leis morais. Tá? Então nós temos a lei de conservação para nos manter aqui na carne no tempo necessário para que a gente evolua o máximo possível. Mas quando a destruição chegar, e ela vai chegar para todos nós, é hora de ir, tá? Então nós temos que ter essa consciência de que nós fizemos tudo o que foi possível para que a gente fique aqui o máximo de tempo possível para o nosso adiantamento. Mas a destruição ela faz parte das leis de Deus, tá? A destruição da matéria, nada mais, nada menos do que uma mudança de forma, uma mudança de paradigma, porque como eu falei, a destruição do espírito ela não ocorre, tá? Nós apenas mudamos de forma, saímos do mundo material para o mundo espiritual, que também é outra forma de matéria, tá certo? Só que bem mais sutil, assim como nós temos as ondas raio-x, raios gama, infravermelho, que os nossos olhos não conseguem ver, que nosso corpo não consegue tocar, o próprio ar, não é verdade?
o mundo espiritual é da mesma forma. É uma matéria mais sutil que a gente não consegue ver, não consegue tocar, mas a gente consegue sentir, certo? Através das energias. Temos alguns médios com clarevidência que conseguem ver, mas isso aí já é uma providência divina, né? Esses médios que vêm dessa forma para o seu adiantamento e o adiantamento da sociedade que está inserido, né? A mediunidade ela tem que ser utilizada com o máximo de proveito para a coletividade, tá certo? Então, gente, a lei de destruição nada mais nada menos que uma mudança de vibração, uma mudança de paradigma, tá? Mas o espírito continua vivo. As doenças que ocorrem para a destruição do corpo geralmente são formas de purificação do espírito. Aquele espírito precisava passar por aquilo para se purificar, tá? Por alguma coisa que fez no passado, ou vem como alguma prova, tá bom? Então a gente tem, logicamente, que observar esses quesitos aí e não encarar a destruição como uma revolta de Deus contra a humanidade de forma alguma, muito pelo contrário. É uma bondade, uma misericórdia, porque a gente vai se depurando, a gente vai quitando nossos débitos através da lei de destruição, que, como eu falei, é só do corpo e não do espírito. O espírito, quando passa por esses flagelos, ele sai depurado, ele sai mais adiantado, tá? Ele sai quite com alguns débitos aí que ainda estavam em aberto, tá bom? Então vamos encarar dessa forma. A lei de destruição é uma lei divina também, como a lei de conservação, como a lei do amor, a lei de causa e efeito, tá certo? Uma lei divina. Então Deus ele não se utiliza de revolta, Deus ele não se utiliza de vingança, ele não age com esses sentimentos humanos, porque isso tudo são sentimentos humanos ainda. Então vamos tentar não humanizar Deus. Deus é divino. Nós que somos humanos. Então Deus não se utiliza de vingança, nada disso. Nada disso. Esses males somos nós mesmos que causamos para nós, tá? Vai chegar um dia que nós vamos estar evoluídos o suficiente que não vão mais existir doenças, catástrofes, tá? Porque a humanidade já vai ter se depurado o suficiente, tá bom? Então, lei de destruição, uma lei divina, tá? Como a lei do amor, com a lei da conservação, são 10 leis, tá? As leis morais são 10 leis, tá bom? Hoje nós falamos da lei de destruição, tá certo? Então, um grande abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima.